Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Lavínia Coutinho Cardoso. Eu sou historiadora, mestre em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou professora da Educação Básica, da Prefeitura Municipal de Vitória. E sou pesquisadora do NEAB-UFES, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Militante e ativista do movimento negro e do movimento de mulheres negras, e eu vim para falar sobre o verbete, estou aqui para falar sobre o verbete Empoderamento Negro. Bom, antes da gente falar sobre o verbete especificamente, é preciso fazer algumas considerações, e contextualizar como que surge esse termo, Muitas vezes a gente tem a impressão de que esse termo foi cunhado dentro da academia. Mas, na verdade, esse termo ele surge na segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, nos movimentos emancipatórios nos Estados Unidos, e movimentos esses, movimento negro, movimento feminista, movimento feminino, e o movimento pela causa gay. Esse termo ele é utilizado por esses movimentos, no interior desses movimentos, pelos ativistas e militantes, como uma estratégia política, pessoal e política, no sentido de buscar autonomia, de buscar o seu protagonismo em relação às lutas que são desenvolvidas por esses movimentos contra os sistemas de opressão e de dominação. No Brasil, a gente pode perceber que esse termo ele aparece com muita força a partir de 2015, A palavra empoderar, ela cada vez mais ela é falada, de uma maneira muito forte, muito presente dentro dos movimentos sociais, e principalmente esses que eu já citei, E no Brasil ele aparece com muita força a partir de 2015 no movimento de mulheres negras, no movimento que ficou conhecido como o movimento das cacheadas, o movimento das crespas. Então ele está muito ligado, num primeiro momento, a esse movimento estético, que busca a valorização da estética e da beleza da mulher negra. Lógico que essa questão ela é muito importante, ela é fundamental para nós, mulheres negras, porque a questão estética é uma das questões que mais aflige a nós, mulheres negras, quando nos esbarramos com a questão do racismo e da nossa autodeterminação e do nosso tornar-se negra. E passa necessariamente pela questão do cabelo, E essa questão, ela é uma questão muito importante, porque ela quebra um paradigma, uma lógica do que foi imposta, pelo discurso da branquitude em relação àquilo que é bonito e que é feio, ou aquilo que é bom e que é ruim. Mas a gente precisa pensar esse empoderamento negro além das questões estéticas, do empoderamento negro enquanto uma expressão também que atinge as diversas áreas da vida de nós, negras e negros, na questão econômica, na questão política, enfim, em todas aquelas interseccionalidades que nos afetam, como sistemas de opressão. Então, o empoderamento negro, ele não pode ser pensado como algo individual, Ele passa, obviamente, pela questão individual, mas ele está conectado e ligado diretamente
a uma preposição política, né? E nessa perspectiva de mudança, numa perspectiva de mudança, né, das instituições sociais, né, e através, né, de pensar modelos, né, antirracistas, antissexistas, né, e antielitistas. Bom, então o empoderamento negro, ele significa um comprometimento, né, pela luta pela equidade, né? Não é uma causa de uma pessoa de forma isolada, mas como essa pessoa pode promover, né, o fortalecimento de outras pessoas, né? E aí a gente está falando, nós estamos falando aqui de pessoas negras, né? De negros e de negras, né? Com o objetivo de promover uma sociedade mais justa para esses grupos. Perceber o empoderamento somente como uma conquista individual, né, não pode, ele esvazia, né, o termo empoderamento para nós negros e negras, porque as conquistas, todas as conquistas que ao longo dos anos, né, o movimento negro brasileiro e o movimento de mulheres negras no Brasil conquistou, foram desenvolvidos, né, e pensados coletivamente. Então, o empoderamento negro também é uma estratégia coletiva que passa, obviamente, pela consciência individual, pela tomada de consciência individual, mas que não pode ser caracterizado, né, segundo Bell Hooks, né, Bell Hooks fala disso, de uma visão liberal, né, ou tão somente uma transferência de poder. Se empoderar, empoderamento negro significa, acima de tudo, ter consciência dos problemas que nos aflige, né, e criar estratégias e mecanismos para combater esses sistemas de opressão e todas as consequências, né, e tudo aquilo que esses sistemas provocam na nossa representatividade, na forma de nos vermos a nós mesmos, né, e na forma de nos estabelecermos enquanto cidadãos e cidadãs. É isso. Obrigada.